Experimento 4. Trocador de calor a placas. Um trocador de calor é um equipamento utilizado para a transferência de calor entre dois fluidos que se encontram em temperaturas diferentes e separados por uma barreira física. Ele é normalmente inserido num processo com a finalidade de resfriar ou aquecer um determinado fluido. São amplamente usados em aquecedores, refrigeração, condicionamento de ar, usinas de geração de energia, plantas químicas e petroquímicas e refinarias de petróleo. Esse experimento tem como objetivo determinar, a partir de dados experimentais, os coeficientes convectivos globais de transferência de calor para um trocador de calor tipo placas, operando em escoamentos com corrente e contracorrente em diferentes vazões. Pretende-se também analisar a eficiência da troca térmica e a taxa de transferência de calor trocado para as duas configurações de fluxo para diferentes vazões de água. Para isso, foi utilizado um trocador de calor constituído por 15 placas metálicas de aço inox, cada um com uma área de 0,031 metros quadrados e altura de 56,1 centímetros, e os espaçamentos entre elas tinham volume de 48,8 centímetros cúbicos. O fluido utilizado foi a água. Foram utilizados ainda termopares ligados ao microcomputador, aquecedor de água a gás, manômetros de tubo em U para medida de vazão e placas de orifício calibradas. A primeira parte do experimento foi realizada com os fluxos de água quente e fria operando de maneira concorrente. Para tanto, abriu-se a torneira da água de rede e, em seguida, as válvulas de linha de gás e a válvula V1 da água quente também foram abertas. Usando-se a válvula V1, a vazão de água pôde ser controlada a fim de operar-se a uma vazão de 2,3 litros por minuto. Em sequência, a válvula V2, correspondente à vazão de água fria, foi aberta e controlou-se o valor da vazão para aproximadamente 0,5 litros por minuto. Uma vez que o sistema atingiu o equilíbrio térmico, foram realizadas as leituras de temperatura com auxílio dos termopares instalados no circuito. Esse processo foi repetido variando-se a vazão de água fria para aproximadamente 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4 litros por minuto. Para o cálculo da vazão foram utilizadas duas equações relacionando a vazão volumétrica com o ΔH lido no manômetro. Na segunda parte, mudou-se a operação para contracorrente. Desse modo, os fluxos foram alterados, permitindo tal configuração de operação. Uma vez que o sistema estava operando em contracorrente, o mesmo procedimento foi realizado. A vazão de água quente foi mantida a 2,3 litros por minuto, enquanto se elevou a vazão de água fria de 0,5 até 4 litros por minuto, variando da mesma forma que foi feito na primeira parte do experimento. Além disso, durante todo o processo, foi garantido que a chama do aquecedor continuasse acesa, com o intuito de não haver alteração nos valores de temperatura. Os valores lidos de temperatura para ambas as etapas foram temperatura de entrada da água quente e da água fria, bem como temperatura de saída da água quente e da água fria, para cada diferente vazão de água fria alimentada no sistema. Durante a realização do experimento, as vazões de ambos os fluidos foram calculadas a partir de valores aproximados de ΔH lidos em manômetros de tubo em U. O fluido quente manteve-se a uma vazão constante e igual a 2,3 litros por minuto. As tabelas apresentam os dados obtidos para os casos do fluxo concorrente e contracorrente para a variação da vazão volumétrica do fluido frio. Com o auxílio de tabelas de propriedades físicas da água encontradas na literatura, foi possível calcular as propriedades físicas dos fluidos quente e frio em suas temperaturas médias, e assim determinou-se a taxa de transferência de calor para cada fluido em cada situação, bem como a taxa média e o percentual de perda térmica. Os dados calculados foram colocados nas tabelas a seguir. Na configuração concorrente, nota-se que para a vazão de 3,5 litros por minuto de água fria, a temperatura de saída do fluido frio foi registrada como igual à temperatura de saída do fluido quente. Já para a vazão de 4 litros por minuto, a temperatura de saída do fluido frio foi registrada como sendo maior que a temperatura de saída do fluido quente. O mesmo problema ocorreu nas vazões de 1 e 1,5 litros por minuto na configuração contracorrente. O motivo disso é provavelmente o fato de que as correntes estão mais próximas do equilíbrio, a falta de capacidade de leitura do equipamento
e ao tipo de controlador utilizado no trocador de calor. Devido a esse fato, não foi possível realizar os cálculos nas 3 vazões finais, pois como há a existência do logaritmo de zero, a média logarítmica tende ao infinito, bem como o coeficiente global de troca térmica. Uma análise dessas tabelas nos faz perceber que as taxas de transferência de calor para ambos os sentidos do fluxo aumentam com o aumento da vazão do fluido frio. Tal fato está de acordo com a teoria, pois sabe-se que as velocidades de escoamento influenciam no desempenho final de um trocador de calor compacto, pois quanto maior a velocidade, maior a intensidade da turbulência criada e melhor deve ser o coeficiente de transporte de energia. Outra observação importante condizente com a literatura é o fato de a eficiência ser maior no sentido contracorrente, pois nessa configuração a troca de calor é mais eficiente. Em seguida, foram calculados os coeficientes globais de troca térmica experimental estimado, sendo que para o cálculo do segundo utilizou-se a equação Dittus-Boelter, para encontrar os coeficientes de película dos lados frio e quente. Esses são gráficos do coeficiente global de troca térmica experimental em função da vazão máxima do fluido frio. Devido ao problema já relatado anteriormente, os dados para a vazão de 0,02 e 0,03 kg por segundo de água fria na configuração contracorrente não puderam ser calculados, prejudicando a análise do comportamento do coeficiente global de troca térmica com a vazão de água. Porém, como pode-se observar, o coeficiente global de troca térmica experimental para o sentido contracorrente é maior em comparação ao concorrente em todas as vazões estudadas, o que é condizente com a literatura. É possível observar também que há um comportamento linear do aumento do coeficiente global de troca térmica com o aumento da vazão de fluido frio para a vazão concorrente, e pode-se dizer que essa configuração possui comportamento linear nas vazões plotadas. Podemos verificar agora o gráfico dos coeficientes globais de troca térmica experimental e estimado para ambas as configurações em relação à vazão do fluido frio. É possível observar nas figuras que os valores de U estimado para ambas as configurações são próximos, o que não foi observado na prática. Para a configuração concorrente foram obtidos valores inferiores e para a contracorrente valores superiores. Pode-se relacionar tais desvios a erros de leitura dos termopares, ao fato de que o aquecedor de água desligava durante o experimento e devido à correlação utilizada para calcular o U estimado ser apenas uma estimativa do valor real. Nota-se também que para a configuração concorrente, o coeficiente global de troca térmica estimado é maior que o experimental para todas as vazões estudadas, e isso também se deve aos desvios que ocorriam durante a realização do experimento. No gráfico mostrado, pode-se perceber que, com o aumento da vazão máxima de corrente fria, ambas as configurações prosseguem para menor eficiência, já que para as vazões menores o tempo de troca de calor é maior, levando a uma diferença maior entre as temperaturas de entrada e saída e, consequentemente, a uma eficiência mais elevada. Assim, nota-se que tanto a configuração quanto a vazão têm influência direta em resultados mais ou menos eficientes. O gráfico a seguir mostra a variação da quantidade média de calor trocado em relação à vazão máxima do fluido frio. A partir dele, pode-se observar claramente que, com o aumento da vazão, a taxa de transferência de calor também aumenta para ambas as configurações. Além disso, a diferença na taxa de transferência de calor para a configuração concorrente e contracorrente é melhor observada para altas vazões de água fria, pois, como já foi dito, uma alta vazão promove maior turbulência, aumentando a eficiência de troca térmica. O problema proposto pedia para dimensionar um trocador industrial a placas para esfriar 50 litros por minuto de leite da temperatura de 50 graus Celsius para a temperatura final de 20 graus, usando água fria disponível a 10 graus. Além disso, também pedia para falar quais as considerações e recomendações deveriam ser feitas e qual seria a vazão ótima da água fria. As considerações e recomendações foram desconsiderar o fator de incrustação para o leite, uma vez que os valores para um trocador de calor à placa são desprezíveis, utilizar a corrida experimental na qual se obteve maior eficiência de troca térmica, otimização do processo levando em conta espaço disponível e eficiência, reutilização da água no processo, placas e tubos de aço inoxidável por tratar-se de produto alimentício, configuração em contracorrente, calcular a vazão de aumento de escala para a vazão e usar esse dado como parâmetro.
De acordo com as considerações feitas para o problema, a maior eficiência de troca térmica encontrada durante os experimentos foi a de 99%, para uma vazão de fluido frio de 1 litro por minuto. Portanto, esses dados serão utilizados como base. Primeiro, foi calculada a temperatura de saída do fluido frio para o trocador industrial a partir da seguinte equação. Depois, foi realizada a média logarítmica de temperatura, onde ΔT2 é a variação de temperatura de saída do fluido quente e entrada do frio, e ΔT1 a variação de temperatura de entrada do fluido quente e saída do frio. Foi calculado então a razão entre as vazões mássicas e a vazão mássica de leite para o trocador de calor industrial. A partir da razão entre as vazões mássicas e a vazão mássica de leite obtida, foi possível achar a vazão mássica ótima de fluido frio para o trocador industrial. Depois disso, foi calculado o calor trocado do fluido quente e o calor trocado do fluido frio a partir das seguintes equações, e com esses dados foi possível obter o calor médio trocado, que permitiu que calculássemos a área total de troca térmica do calor industrial a partir da equação. Assumindo-se um aumento de escala para a área de cada placa de 1 por 20, de acordo com o aumento da vazão mássica, teremos a área total de cada placa. Assim, dividindo a área total de troca térmica pela área total de cada placa, obteremos o número de placas do trocador de calor industrial.